Paulo Autuori oficialmente é treinador do Botafogo. Na tarde de hoje, ele concedeu a primeira coletiva dele no estádio Newton Santos. Aqui no Resenha Alvinegra, no vídeo de hoje, a gente vai repercutir todas as declarações do treinador. Mas, para você poder conferir isso, você vai estar inscrito aqui no canal. É só você apertar no botão vermelho que está escrito inscrever-se aqui embaixo. A partir do momento que você fizer isso, a gente vai pro vídeo. Agora sim, de forma oficial, o Paulo Autuori foi apresentado no Botafogo numa coletiva de imprensa com vários veículos, inclusive veículos japoneses. Isso já é um efeito Honda. O Honda trouxe a imprensa japonesa para cobrir o dia a dia do Botafogo. E na coletiva ele estava ali ao lado do Nelson Mufarrege, do Agustini e do Valdir Espinosa. As primeiras perguntas para o Paulo Autuori foram muito por conta das declarações que ele deu ao longo dos últimos anos, desde que saiu do Atlético Paranaense. Porque, se você não sabe, quando ele saiu do Atlético Paranaense, ele falou por várias entrevistas, inclusive algumas recentes, de que para ser treinador do Brasil ele não seria mais por várias coisas, por conta de esquemas, de empresários, calendário. Ele não aguentava mais isso, então ou ele seria um diretor ou ele trabalharia lá fora. Mas ele deixou muito claro que a gratidão que ele tem pelo Botafogo, o carinho e o respeito que ele tem pelo Botafogo, fizeram com que ele viesse para poder ajudar o clube ainda mais nesse momento difícil. E eu até acredito na palavra dele, pode parecer a palavra de um desempregado que estava esperando qualquer coisa, mas não. O Paulo Autuori realmente é um cara com mercado. Para quem não lembra, no ano passado ele fez um excelente trabalho no Santos como diretor de futebol. Vocês lembram o elenco que tinha o Santos, muito abaixo do Palmeiras, por exemplo, e ficou na frente do Palmeiras, foi vice-campeão brasileiro e ele era um profissional nessa área, começou a ser muito cogitado, muito querido, preterido no mercado, mas mesmo assim ele veio ao Botafogo, deu preferência ao Botafogo e acertou o Botafogo pela gratidão que ele tem ao clube. Para quem não sabe, o Botafogo foi o primeiro clube no Brasil a dar uma oportunidade para ele. Ele começou a sua carreira em Portugal, ficou alguns anos em Portugal e aos 39 anos ele veio para o Brasil muito desconhecido. Inclusive, no começo, nos seus primeiros dias de Botafogo, ele chegou a ser barrado no Caio Martins porque não sabiam quem era ele. Ele teve que provar que era o técnico para poder entrar para trabalhar. Então, ele ficou com esse carinho, com essa até porque ele foi campeão aqui, viveu muita coisa aqui. A gente perde um pouco essa referência, mas o Paulo Autuori é um ídolo do Botafogo. Ele é o último treinador que deu o maior título do Botafogo de sua história, que é o Campeonato Brasileiro de 1995. Então, por tudo isso, ele decidiu quebrar a promessa, tudo aquele que ele tinha falado anteriormente, para assumir o Botafogo. O seu contrato, para quem não sabe, a gente já falou aqui algumas vezes, ele vai receber dentro da realidade do clube, abaixo dos R$200 mil, e algumas bonificações, caso ele leve o time a longe nas competições, caso ele vá bem no Brasileiro, vá bem na Copa do Brasil, seja campeão carioca, conforme ele for atingindo metas, ele vai ganhando bonificações. Outro assunto comentado, obviamente, até porque tinham jornalistas japoneses na apresentação dele, foi sobre o Honda, como ele vai lidar com esse jogador. E outra curiosidade, para quem não sabe, o Paulo Autuori trabalhou 2 anos no Japão. Então, ajuda muito o fato dele conhecer a cultura, os costumes, como lidar com o povo japonês. E isso também foi um fato que agradou os diretores do Botafogo na hora de contratar o Paulo Autuori, e parece que falaram com o Honda e o Honda também aprovou o nome de Paulo Autuori por esse trato ficar um pouco mais fácil. Com isso, vai ser um pouco melhor dele se adaptar. Apesar do Paulo Autuori falar que o japonês dele não está em dia, mas como o Honda fala mais de 4 idiomas, eles vão achar um jeito ali de se entender. O Paulo Autuori vai saber lidar com a maior contratação do Botafogo para a temporada. E aí, vamos para a parte que mais interessa, para o campo, para a bola. Muita gente, eu vi muito esse questionamento nas redes sociais, das pessoas falando que não sabiam como o Paulo Autuori jogava. Se ele era um técnico ofensivo, se ele era um técnico defensivo, qual é o esquema de jogo preferido dele, e isso realmente é uma dúvida até para ele. O Paulo Autuori, ele é um técnico diferente dos outros. Ele até falou sobre isso na coletiva, que ele detesta essa cultura da ditadura das formações no futebol, onde cada técnico tem que ser a sua filosofia e morrer com ela, seja para onde ele for, para qual clube ele for, aonde ele trabalhar, em qual situação.
ele se molda com o time que ele tem, com a realidade que ele tem, com o adversário que ele vai enfrentar. Então, a gente vai ver várias características diferentes ao longo do trabalho do Autuori, que horas ele trabalhava com um time com a bola ofensivo, ora um pouco mais defensivo, ora com, sei lá, num 4-4-2, num 4-3-3. Ele não tem preferências, ele se adapta, ele tenta montar a melhor formação para aquele estilo de jogo, para aquelas características de jogo que os jogadores que ele vai comandar têm. E isso é um pouco diferente. Normalmente, o técnico, quando chega, ele faz com que os jogadores se adaptem à forma dele de trabalhar. O Paulo Autuori talvez seja o único hoje no Brasil que faça o inverso. Ele vai ver o que dá para fazer e, a partir disso, ele vai construir. Mas, pelo que ele deu para falar, no Botafogo, ele vai buscar um estilo de jogo propositivo. Ele vai atrás da bola, ele vai buscar atacar mais. Ele não vai ser, por exemplo, como o Alberto Valentim, que tinha como preferências ser atacado e sair nos contra-ataques. O Valentim não fazia tanta questão de ter um time que dominasse a posse de bola, que pressionasse o adversário lá em cima, que buscasse o gol 30 vezes. O Valentim, ele prezava pela defesa forte e eficiência no ataque, tendo 2 ou 3 bolas, fazer um gol e ali se defender até o final. Paulo Autuori vai inverter essa pirâmide. O Botafogo vai ser um clube que vai buscar o jogo, o Botafogo vai ser um clube que vai atacar mais o adversário, a gente pode esperar isso. Talvez não tanta qualidade, porque o time não tem qualidade, mas pelo menos uma tentativa, uma ideia de jogo assim, a gente pode esperar, pelo menos pelas palavras do Paulo Autuori. Outro fato levantado pelo Paulo Autuori na sua entrevista, e para mim, acho que o principal dessa transformação do Botafogo, do que o Botafogo precisava, da ponto positivo da contratação dele, é que ele, por várias vezes, quase toda a resposta, ele elogiava as pessoas que estavam em volta dele, como os diretores, como o Carlos Augusto Montenegro, como o Valdir Espinosa, que estava sentado exatamente do lado dele. Espinosa, principalmente, a cada frase que ele falava, ele fala, não, porque o grande Valdir Espinosa, porque é muito bom o Valdir Espinosa, porque é bom estar com o Valdir Espinosa. Ele repetiu isso 30 vezes. Certa hora ficou até um saco. Mas, pro Botafogo, eu acho positivo que o Botafogo esteja cercado de figuras desse tamanho. Você pode criticar, você pode ponderar que são figuras muito velhas, são figuras desatualizadas, figuras defasadas, com ideias antigas, figuras que serviriam no passado e hoje não. Eu acho que, horas, pessoas têm razão e outros não quando tocam nesse assunto. Mas o fato é que o Botafogo, depois de muito tempo, e muito tempo mesmo, o Botafogo está cercado de pessoas que têm vivências campeãs. O Botafogo passou muito tempo contratando estagiários, pessoas que estavam começando, sem vivência, sem conhecer outro ambiente. O Botafogo traz pessoas agora que estão acostumados a trabalhar e serem campeões ao longo da sua carreira. Paulo Autuori é campeão mundial, campeão da Libertadores como treinador, o Valdir Espinosa também é campeão mundial e da Libertadores como treinador. Os dois são ídolos do Botafogo. O Paulo Autuori é campeão brasileiro de 95, o Valdir Espinosa, isso muita gente não sabe, principalmente a galera mais nova, como se eu fosse muito velho, mas pelo menos eu sei. Em 89, que a galera canta que foi o começo de uma era, quando o Botafogo sai da fila de títulos e ganha o Carioca, o técnico naquela oportunidade era o Valdir Espinosa. Então são dois caras com histórias e títulos no futebol e no Botafogo. Então, é muito importante que depois de anos o Botafogo esteja cercado de pelo menos um ambiente campeão, pessoas que estão acostumadas a levantar taça, que sabem o caminho para chegar até lá. Principalmente, isso é importante porque o Botafogo é um elenco muito jovem. Inclusive, isso foi um outro ponto levantado na coletiva. Como o Botafogo tem um elenco muito jovem, é importante que as pessoas que já foram campeões passem essa experiência do que é ser uma pessoa vencedora, o que é ser um jogador vencedor. E por que isso foi falado na coletiva sobre jovens? Porque o Autuori, a gente já falou isso aqui também no vídeo de ontem, o Paulo Autuori é um cara que gosta muito e até prefere trabalhar com a base. Então, conhecendo a realidade do Botafogo, que não tem recursos para investir, o Paulo Autuori foi um nome que se encaixou nisso porque ele não gosta de contratar jogadores. Ele gosta de evoluir os jogadores. Sempre que faltou um centroavante, o Paulo Autuori ele não vai chegar na diretoria e falar, eu preciso de centroavante. Ele vai, pega o centroavante da base e tenta evoluir ele. É assim em toda a carreira dele. Se vocês pegarem todos os trabalhos do Paulo Autuori, nunca tem contratações, muitos nomes, e sempre tem jogadores revelados. É o estilo dele, ele gosta de olhar para a base. Então, por isso, é difícil que a gente
a partir daqui, tenha um nome pelo menos de peso. Claro que o Botafogo, se aparecer uma oportunidade, o Botafogo ver um jogador barato ou oferecido, o Botafogo vai contratar. Mas partindo do Botafogo, o Botafogo não deve ir atrás de ninguém, porque o Paulo Autuori não vê essa necessidade, ele prefere puxar da base do que trazer alguém de fora. Então, esses foram os principais assuntos comentados na coletiva do Paulo Autuori. Vocês gostaram dessa contratação? Vamos debater sobre o Botafogo? Deixa aqui no comentário, tá rolando sempre um debate muito legal aqui nos comentários. E se inscreve no nosso canal, porque todo dia surge alguma notícia de Botafogo e a gente tá fazendo vídeos diários, às vezes até mais de um vídeo por dia. Para você receber, você vai ter que se inscrever aqui no canal. Se você já for inscrito, deixa o seu like, porque assim mais pessoas, o nosso vídeo consegue alcançar mais gente. E é isso. Não se esquece de passar no portal do Botafogo, conferir os nossos produtos, tanto no Instagram quanto no site portalbotafogo.com.br, e siga o Resenha em todas as redes sociais, é Resenha Alvinegra em todos os lugares, inclusive no nosso site resenhaalvinegra.com.br. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e valeu!